Cuidado com seitas que guardam o domingo. Eu tenho aqui em minha biblioteca um catecismo católico, mais de um na verdade. Esse é um catecismo antigo. Já mostrei alguns vídeos aqui para vocês, inclusive, que há uma admissão sincera, honesta, de que o domingo foi... o sábado foi trocado pelo domingo por ordem, por uma determinação da Igreja Católica. A começar, lógico, né, pela lei lá a lei dominical de Constantino, né? Mas o catolicismo acaba incorporando isso e a Igreja Católica sanciona essa mudança. Tanto é que os mandamentos contidos no catecismo são diferentes dos contidos na Bíblia. Se você pegar um catecismo, você perceberá que ali eles omitem o quarto mandamento, que manda santificar o sábado. Eles quebram o 10º em 2 para manter, né, continuar com 10 mandamentos. E assim fazem essa alteração na lei de Deus. E colocam o 3º mandamento como sendo guardar domingos e festas. Festas de guarda, né? Isso não é bíblico. Então cuidado com seitas que guardam o domingo, porque isso vem de uma tradição humana. Isso foi uma modificação operada por seres humanos. Deus jamais autorizou nem autoriza que sua lei seja modificada, seja alterada. Por mais que os protestantes tentem encontrar desculpas para santificar o domingo, tentem encontrar justificativas na Bíblia, elas não existem. O fato de Jesus ressuscitar no domingo, tendo guardado o sábado em sua morte, inclusive, não torna o domingo um novo dia de repouso. Por que Jesus, quando profetizou a destruição de Jerusalém, disse assim lá em Mateus 24, orem para que a fuga de vocês não seja nem no inverno, nem no sábado. Porque lá na frente, né, no ano 70, 40 anos depois, os discípulos de Cristo, os seguidores de Cristo ainda estariam guardando o sábado. E fugir no inverno, lá onde ainda neva, é muito frio, e no sábado seriam momentos muito difíceis para eles, para fazerem essa fuga antes da invasão dos romanos. Então Jesus profetizou lá no futuro, 40 anos depois de sua morte e ressurreição, seus seguidores leais guardando ainda o sábado. O apóstolo Paulo, em vários momentos, e especialmente no capítulo 13 de Atos, nós vemos ali Paulo numa cidade pagã, em que não havia sinagoga, ele se dirigindo para um local tranquilo, à beira de um rio, para ali orar, para ali estar em comunhão com Deus. Aí chega ali um grupo de mulheres, eles pregam para elas. Ou seja, não era o fato de não ter uma igreja, um templo, uma sinagoga, que impediria os cristãos primitivos de guardarem o sábado. Eles guardavam porque era o dia que celebra a criação de Deus, é o memorial da criação. Então cuidado com seitas que afirmam e que creem e que seguem essa tradição de que uma igreja majoritária teria trocado o dia de guarda e assim isso passado para os cristãos e hoje é o dia de repouso dos cristãos. Não é. Não pode haver mudanças na lei de Deus porque Deus não autoriza isso. Cuidado com essas seitas. Cuidado com seitas que têm um pé no espiritismo, porque para os espíritas a alma é imortal. O corpo perece e de dentro dele sai um fantasma, um ser etéreo, alguma coisa assim, que continua vivendo para sempre. Então é o conceito de alma imortal. Isso não é bíblico. A Bíblia ensina que nós somos uma alma, a palavra nefesh no hebraico, que significa também ser vivente. Até os animais são chamados de alma, porque eles também são seres viventes, cujo corpo tem ali a constituição física e o fôlego de vida que Deus concede. Quando morre, o pó volta para o pó, o fôlego volta para Deus que o deu. Não há mais ser vivo, não há mais nefesh, não há mais alma. Então cuidado com as seitas que ensinam que o ser humano seria imortal, sendo que a Bíblia é muito clara em dizer, lá em Ezequiel 18, que todas as almas são mortais, morrem, portanto, mesmo que você tivesse uma compreensão imortalista ou fantasmagórica de alma, coisa que a Bíblia não ensina, você teria que admitir que essa alma, ainda que fosse um fantasma, morre, porque Ezequiel 18 fala claramente isso, 18:4, que a alma é mortal, a alma morre. E a Bíblia é muito clara em dizer que não existe reencarnação, não existe céu e inferno imediatos após a morte. Os únicos que estão no céu nesse momento, por antecipação, são Enoque, Elias e Moisés, e os 24 anciãos de Apocalipse. Todos os demais aguardam inconscientemente na sepultura, como ensina Eclesiastes capítulo 9. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, não participam do que acontece aqui no mundo dos vivos. Então cuidado com seitas que dizem que sonham ali com o céu, que foram para o inferno e tiveram uma visão ali do inferno. Cuidado com isso. Né? Cuidado com seitas que tem um pezinho lá no espiritismo, seitas que ensinam que o inferno já existe, que o inferno será eterno. Isso deturpa o caráter de Deus. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que haverá um lago de fogo no qual o próprio inferno será lançado, porque, biblicamente falando, inferno quer dizer sepultura. A destruição final, segunda morte,
Acabou. É eterno em consequências, não em duração de tempo. Que Deus seria esse? Então cuidado com seitas que ensinam essas coisas que são pagãs, que vêm de uma concepção dualista grega, que separava corpo de espírito, de alma. A Bíblia mostra um ser humano integral. Ele é composto, né, pela junção, a união do pó da terra, o corpo, com o fôlego de vida que vem de Deus. Quando morre, esse fôlego volta, mas ele não é uma entidade consciente que continua vivendo. A pessoa permanece no estado de inconsciência até a ressurreição, por ocasião da volta de Jesus, se foi salva, se aceitou o plano de salvação, o plano de resgate que Cristo oferece. Então cuidado com igrejas que misturam conceitos pagãos, espiritualistas, imortalistas com a religião cristã. Não se misturam, são totalmente imissíveis, né? Hebreus capítulo 9, 27 diz que o ser humano morre uma só vez, depois disso vem o juízo. E aí a vida eterna ou morte eterna, meu amigo? Não tem mais nada não. Não existe estados intermediários. Cuidado com essas seitas. Elas estão contaminadas por um pensamento pagão. Oitavo, cuidado com seitas que pregam a predestinação e distorcem o caráter de Deus. Existem religiões que acreditam na predestinação. Um Deus que teria escolhido pessoas para serem salvas e outras para se perderem no fogo eterno. Então quer dizer, a sua liberdade aí não existe. Você já seria predestinado. Se você está na igreja seguindo os caminhos de Deus, mas você já foi destinado para o fogo, você está perdendo seu tempo. E se você está no mundão, você está ali pecando, e foi predestinado por Deus para a vida eterna, não importa o que você faça ou deixe de fazer, em algum momento você vai encontrar o caminho certo. Que motivação existiria para o evangelismo, numa crença dessas, de predestinação? Se eu pregar ou não pregar, que diferença faz? Igrejas que têm esse tipo de concepção, na verdade, realmente são, missionariamente falando, mortas, porque não há uma motivação para levar as pessoas a uma decisão. O tempo todo a Bíblia fala de escolhas, decisões. Lembra que Josué falou? Escolham hoje, Israel, escolham hoje a quem vocês querem servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus diz, escolha entre a vida e a morte a vida, para que você viva. Se você abrir a porta, lá no Apocalipse é dito, né? Jesus está ali batendo. Se você abrir a porta, eu vou entrar. Sempre há um condicionante, porque a escolha humana, o livre-arbítrio, ele nos pertence e Deus valoriza isso. Pensar diferente é praticamente atribuir a Deus a maldade que há no universo, porque se Satanás não usou sua liberdade de escolha para se rebelar e ele foi predestinado a desempenhar esse papel, sinceramente, eu prefiro não crer num Deus desses. Um Deus que não concede liberdade, que escolhe, que decide e que destina pessoas à perdição. A Bíblia fala, Mateus 25, né, ali na parábola dos bodes e das ovelhas, que Jesus dirá assim para as ovelhinhas que aceitaram a salvação: venham, benditos de meu Pai, possuam por herança o reino que lhes está preparado desde a fundação do mundo. O reino eterno, a vida eterna foi preparada para todas as pessoas que quisessem ser salvas. E depois ele diz: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Esse fogo, esse lago de fogo, a destruição, a morte eterna, ela foi destinada, preparada para o diabo, que já tinha pecado contra o Espírito Santo há muito tempo, e os seus anjos também. Mas infelizmente muitas pessoas abandonarão o destino que Deus traçou para elas. Esse é o predestino que Paulo fala. Essa predestinação é a salvação. Deus quer que todos sejam salvos, Deus traçou esse caminho, mas infelizmente muitas pessoas vão abandonar essa predestinação, porque elas podem escolher, vão abandonar esse destino, esse caminho, e vão seguir os caminhos de Satanás, o caminho de Satanás, por livre escolha. Então cuidado com seitas que falam sobre predestinação. Sinceramente, eu preferiria estar errado por guardar o sábado, que é um mandamento de Deus, que não faz mal para ninguém, que aponta para o Criador do universo, que me faz ter uma relação mais íntima com Deus, com a família, que me faz pensar nas coisas do alto, do que crer na heresia da predestinação. Há pessoas que creem nessa heresia e nos atacam por guardar o sábado. Olha que interessante. Enquanto o sábado não distorce o caráter de Deus, a predestinação faz isso. E há pessoas que, embora neguem, critiquem, ataquem os que guardam o sábado, e tem outras crenças aí que elas não aceitam essa, que é uma crença calvinista, uma crença de predestinação, que realmente é muito, muito antibíblica, negativa, e que só faz as pessoas terem uma noção equivocada do amor de Deus e de sua justiça. Cuidado com seitas que pregam a predestinação e distorcem o caráter de Deus.